A gente fala mais sobre este tema, até porque, né, a gente tem aí uma expectativa de que isso possa trazer impactos principalmente para o agro, para a economia como um todo. Deixa eu trazer agora a nossa convidada, Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital, para a gente falar mais sobre este e outros assuntos também. Tatiana, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação da BMC News. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tatiana, antes de falar de Plano Safra, eu queria primeiro, trazer aqui e tentar entender a sua visão sobre esta ata de hoje, divulgada no nosso Banco Central, do Copom. Para muitos agentes aqui do mercado, ela trouxe, acho que uma leve correção do tom do comunicado da semana passada, que foi visto muito mais conservador. Trouxe ali uma interpretação, inclusive, de uma possibilidade de queda de juros nesta reunião de agora, de agosto, pelo menos 0,25 é o que muitas das casas aqui estão falando. Eu queria entender como que vocês aí também enxergaram esta ata e se vocês acreditam que seja possível termos aí uma queda de juros já na reunião de agosto ou vocês estão ainda um pouco mais cautelosos? Sim, assim, é muito provável o início do ciclo do corte de juros agora no segundo semestre. Alguns economistas esperam para agosto, outros esperam para setembro. Nós aqui da Galápagos, nós temos o call de setembro, mas obviamente esperando a decisão do Conselho Monetário Nacional sobre a meta de inflação. A gente acha que isso é decisivo para a manutenção, para a continuidade da queda das expectativas de inflação, principalmente no longo prazo, as de longo prazo, 2025, 2026, que vai ser bastante importante na decisão do Banco Central. Pode sim antecipar, do nosso ponto de vista, o corte, o início do ciclo de corte de juros para agosto, se o Conselho Monetário Nacional mantiver a meta de inflação em 3%. Isso é bastante importante para essa tendência que a gente tem visto das expectativas de inflação de 2024, 2025, 2026, começaram a cair, saíram do patamar de 4%, estão vindo aqui, caminhando para os 3%, mas ainda distantes, estão na casa lá dos 3,80, mais ou menos. É importante a manutenção da meta em 3% do Conselho Monetário Nacional para continuar trazendo essas expectativas para 3%. O que a gente achou da ata é que foi uma ata bastante honesta, que abre o que foi discutido entre os membros do Copom. A gente acredita que o principal parágrafo, o mais importante, é o parágrafo 19. É lógico, a avaliação da queda da inflação, do processo desinflacionário, é um parágrafo bastante importante, o parágrafo 10, ressaltado pelo ministro, mas essa avaliação da desaceleração do processo da desaceleração da inflação já tinha sido citada no comunicado anterior, Essa avaliação que o Banco Central tem de que são 2 estágios, teve um primeiro estágio onde a inflação desacelerou mais rápido e agora a gente está num segundo estágio onde a inflação continua desacelerando, mas um processo mais lento, porque agora é a vez da inflação de serviços, que tem um processo mais lento mesmo de desaceleração. Ela demora também para acelerar e ela demora para desacelerar, tem o efeito de política monetária um pouco mais lento em cima dos preços de serviços. Isso é bastante importante, o processo de desaceleração, a constatação que o Banco Central dá, que o Copom dá, de que a inflação de fato está desacelerando, é muito importante para esse próximo passo que todo mundo acredita que é de corte dos juros, mas no nosso ponto de vista, o parágrafo principal foi o parágrafo 19, onde ele revela o debate entre os membros, Alguns membros já acreditando que se a inflação corrente continuar caindo, se as expectativas continuarem caindo, já tem espaço para início da flexibilização da taxa de juros na próxima reunião, que acontece em agosto, e um outro grupo acreditando que se tem que ver esse processo maturar um pouco mais para aí sim iniciar o corte de juros. A gente acredita que nesse debate, que tem um grande período pela frente, muita água para rolar debaixo dessa ponte, porque ele só acontece em agosto, a gente deve ter aí fatores bastante favoráveis aí para o cenário de inflação bem comportada,
a volta da ancoragem, né, da inflação para as metas, né? A inflação de curto prazo vai ser baixa, o mercado espera deflação em junho, inflação bastante baixa, julho, agosto, as expectativas de inflação, se principalmente com essa queda da inflação corrente e principalmente se o Conselho Monetário Nacional mantiver a meta em 3, as expectativas de inflação devem continuar caindo daqui até a próxima reunião de agosto. Então, sim, nesse cenário de inflação em queda e manutenção da meta de inflação em 3, é muito provável, sim, que esse grupo mais otimista com o cenário de inflação, ele ganhe influência na decisão do Copom e aumenta bastante a probabilidade do início do ciclo de corte em agosto, sim. A questão do ritmo, eu acho que vai ser, ainda não está definido, eu acho que tem aí a avaliação do que vai acontecer com a inflação, né? A gente precisa ver os dados acontecerem. O Banco Central, né, o Copom, vai ficar monitorando expectativas de inflação e a inflação corrente para formar aí essa conclusão de início ou não em agosto e qual ritmo. Tatiana, bom dia. Felipe Nascimento falando agora contigo. O que muita gente estava esperando, né? E eu imagino, e eu percebi nessa sua fala aqui também, era o Banco Central, de repente, ou corrigir ou mudar um pouco aquela sinalização mais conservadora, aquele excesso de zelo que aconteceu no comunicado da semana passada e explicar um pouco melhor esse ambiente. O que me chamou a atenção, e eu queria saber a sua opinião, era justamente nesse parágrafo 19, onde ele fala de divergências entre os membros do Comitê de Política Monetária em relação ao processo desinflacionário, em relação aos próximos passos, mas o que acaba surpreendendo é que foi novamente uma decisão unânime. Eu até discuti aqui com alguns economistas recentemente, né, antes, obviamente, da decisão do Copom, sobre a possibilidade de ter alguma divergência, de alguém já querer baixar o juro agora ou não, e veio unânime, né, no comunicado. A decisão veio unânime, mas na ata a gente consegue perceber que houve sim uma discussão, não necessariamente sobre o início do processo de afrouxamento monetário nessa reunião agora. Eu queria saber a sua opinião e saber essa sua visão sobre essa situação, né, de uma divergência que acabou não sendo transparecida num comunicado, que foi inclusive interpretado por muita gente como uma porta fechada, mas agora veio uma suavização, aparentemente, né? Veio uma explicação um pouco melhor que reabriu essa porta, reabriu essa janela. Sim, essa é a interpretação até onde eu vi, entre os economistas também, com quem eu conversei, e a resposta do mercado, né, a abertura dos mercados, principalmente renda fixa, foi essa avaliação de que a ata trouxe a abertura da discussão do início de corte de juros, né? Então sancionou, o mercado já tinha, né, a curva de juros já precificava uma probabilidade de início do corte de juros em agosto, e a ata, principalmente por conta desse parágrafo, ela ajuda a sancionar essa expectativa. Por quê? O que precisava? Precisava saber se o Copom estava debatendo claramente, né, o início do corte de juros, e o parágrafo revelou isso. Olha, tem essa discussão no Banco Central, é isso que nós estamos debatendo, né? E aí o mercado pega essa sinalização do parágrafo 19 e junta com as projeções de inflação, né? Então, o mercado tem uma projeção de inflação baixa para os próximos meses. Aliás, a projeção do Focus para o da inflação mensal no segundo semestre é uma inflação muito em linha com a meta de inflação, né? A inflação esse ano vai ser maior, né? Então, 2023 a inflação deve ser de 5%, que é acima da meta, que esse ano é de 3,25%. Mas a inflação no segundo semestre, a inflação mensal, né, o que a gente vai ver de inflação em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, vai ser uma inflação na média, pelo menos pelo Focus, de 0,30%. 0,30% de inflação é uma inflação muito próxima de 3%, que é a meta do ano que vem. Então, o mercado pega essa expectativa de inflação,
pega essa sinalização do Banco Central de que está debatendo o início do corte de juros e que depende do comportamento da inflação corrente e das expectativas, que por sua vez são influenciadas pela inflação corrente, e mantém aí, sanciona, chancela a sua aposta de início de ciclo de corte de juros em agosto ou em setembro, algumas casas aí como a nossa esperando a decisão do Conselho Monetário Nacional, mas assim, é um início de corte de juros acontecendo aí no curto prazo. Você acredita que se essa reunião do Copom fosse posterior ao Conselho Monetário Nacional, a sinalização poderia ser um pouco mais clara? Porque parece que só está esperando isso, né? Mesmo com as sinalizações do Haddad de que não vai mexer na meta, né? De que só vai propor ali uma mudança na sistemática, né? De uma meta mais contínua, não anualizada. Mas se fosse posterior, como vai ser em agosto, talvez a sinalização fosse mais contundente, porque aparentemente é isso que o Banco Central está esperando, né? Mantém a meta, né? Pacifica esse assunto. E claro que tem questão de arcabouço, tem umas questões fiscais ainda pendentes, mas parece que eles deram bastante relevância para a reunião do CMN, né? Olha, não acredito que contundente, tá? Por quê? Porque daqui até agosto tem muita coisa que pode acontecer, inclusive choques não desejáveis. Tem uns choques desejáveis que trazem a inflação para baixo, mas tem choques que a gente viveu aí nos últimos 3 anos, uma série de choques que não foram bons para o cenário de inflação. Então, eu acho que o Banco Central ele é muito correto quando ele faz uma análise do cenário e coloca os prós e os contras, né? Se tivesse já ocorrido a reunião do Conselho Monetário Nacional e essa decisão já tivesse ocorrido de manutenção da meta de 3%, claramente essa decisão seria listada na lista dos prós. Né? Por quê? Porque a manutenção da meta em 3, ela vai ajudar, deve ajudar, pelo que a gente entende de arcabouço de meta de inflação, deve ajudar a trazer as expectativas, principalmente as de longo prazo, para a meta de 3%. Então, eu acredito que se o Conselho Monetário Nacional já tivesse decidido, né, e decidido em favor dos 3%, ele estaria na lista dos prós e, lógico, reforçaria a expectativa que o mercado tem de um início de corte de juros. Agora, o Banco Central se comunicar como líquido certo né, depende de outras coisas, além do Conselho Monetário Nacional, depende do comportamento da inflação no curto prazo, depende do comportamento dos núcleos, depende de que os choques que a gente tem observado agora, positivos, queda de preços de commodities, apreciação da moeda, se mantenha. Então, eu acho que faz sentido, o líquido certo vai acontecer na decisão de corte, na decisão que o Banco Central rodar os modelos e falar, não, agora eu consigo cortar juros, é aí que vem o líquido certo, né? Antes disso, o que tem é o que o Banco Central faz de levantar os prós e os contras. Nessa ata, que foi mais otimista, na minha opinião, com relação a ciclo de corte de juros do que o comunicado, ele também trouxe os contras, né? Ele falou da parcimônia, da paciência na condução da política monetária, ele manteve esses termos, ele trouxe, relembrou, manteve a conclusão de que a aprovação do marco fiscal e decisão de política monetária não tem uma relação mecânica, não é porque aprovou o marco fiscal que já você tem bandeira verde para a decisão de política monetária, depende do que acontece com a inflação, do que acontece com as expectativas, né? Então, aumentou, revisou o juro real neutro de 4 para 4,5, é uma revisão muito pequena, na minha opinião, mas, né, assim, não afeta decisão, né, início de ciclo, também não dá um efeito muito relevante no tamanho do ciclo, que deve ser um ciclo bastante grande de corte de juros, se as condições continuarem de inflação baixa, a expectativa de inflação caindo. Então, ele deu uma série de contras também, mas, no cômputo geral, foi uma ata mais positiva. Por quê? Porque ele trouxe, de fato, a indicação de que os membros, o que eles estão discutindo daqui para frente é quando e
quanto, né, em qual ritmo que vai acontecer o corte de juros. Né? Então, eu acho que se o CMN já tivesse acontecido, ele só engrossaria a lista dos prós. É um evento super importante, né? Mas ele engrossaria a lista dos prós. Eu acho que continuaria sendo uma ata positiva, mas não com o líquido certo. Um outro ponto importante, né, inclusive a gente vem discutindo bastante, são algumas medidas parafiscais, né? Inclusive hoje vai ser anunciado o Plano Safra, um dos maiores, né, de acordo com o governo da história, para injetar recursos e subsidiar o agronegócio, a agricultura brasileira. A gente tem visto outros planos também, inclusive toda aquela situação envolvendo o setor automotivo, e isso acaba contribuindo para um certo pé atrás do Banco Central também sinalizar algum corte de juros. Eu queria saber, na sua opinião, como que essas medidas estão impactando, de repente, até mesmo na cabeça do Banco Central para esse corte de juros, se isso acaba dificultando, né, o Banco Central em tomar uma medida também. Claro que tem todo esse ambiente que a gente já vem discutindo, mas tem essas medidas parafiscais que também entram no radar do Banco Central, que podem influenciar, de repente, uma decisão ou não do Banco Central? Sim. Sim. A política fiscal ela é muito importante para a decisão de política monetária, né? Isso sempre foi dito, isso não é desse Banco Central, né? Todos os outras formações de diretoria sempre ressaltaram a importância da política fiscal na decisão de política monetária, né? A política monetária tem o objetivo de trazer ou manter a inflação num patamar baixo, que não influencie a sociedade, né, que deixe de ser um tema para a sociedade. Né? Só que trazer, né, e manter a variação de preços num patamar que não afete a vida das famílias, das empresas, depende do que acontece com política fiscal, porque a política fiscal ela pode aumentar a demanda, pressionar a demanda, incentivar a demanda, e aí atrapalhar um movimento que o Banco Central queira fazer, que precise fazer para trazer essa inflação para baixo, como também pode ajudar, né? Então, uma política fiscal contracionista pode ajudar a trazer essa inflação para baixo, né? Pode contribuir para o trabalho da política monetária. Então, obviamente, ele não está olhando só o marco fiscal, ele está olhando a decisão de política fiscal como um todo, que inclui o parafiscal, que inclui essas intenções de crédito, a política do BNDES, aqui taxa de juros é muito importante para a política monetária, qual o patamar de taxa de juros, né? Que taxa de juros vai ser usada na concessão desses créditos, né, de incentivo, né, nessa política creditícia que o BNDES pretende fazer, que a Caixa Econômica pretende fazer, que o Banco do Brasil pretende fazer. Os bancos privados, a gente sabe, eles seguem a taxa de mercado, né? Então eles seguem o que acontece com a decisão de política monetária. Os bancos públicos, a gente já teve algumas oscilações na história de condução do crédito dos bancos públicos, então é um ponto de atenção. Se os bancos públicos fizerem, né, essa política creditícia voltada para o desenvolvimento do país, mas respeitando as condições de mercado, eu acho que não vai ser um tema que seja restritivo, que segure, que impeça a política monetária de seguir o plano que já se tem traçado aí de inflação mais baixa, e a gente começa a ajustar o aperto monetário para baixo, né? Tudo vai depender de como é que essa política creditícia vai ser implementada. Tatiana, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda. Até uma próxima.